Agora, preste atenção nessa notícia que a gente vai trazer agora. É uma denúncia muito grave. Eu já quero as imagens aqui, por gentileza, na tela de cá do Balanço Geral Manhã, porque é o seguinte. Uma mãe, ela está fazendo uma denúncia de que o filho, que é autista, tem o espectro autista, está sendo vítima de maus tratos e abandono na escola municipal, em uma escola municipal onde estuda lá no município de Nossa Senhora do Socorro. Segundo a mãe, o filho chegou em casa com hematomas, com manchas de agressão pelo corpo. Além disso, ela afirma que o adolescente não vem recebendo atendimento pedagógico adequado. A história se repete, né? Caso semelhante ocorreu ano passado, nós mostramos inclusive aqui ao longo deste ano, porque foi um caso que ocorreu no ano passado, mas que só foi denunciado e só veio à tona este ano. As informações deste caso agora com a Priscila Andrade na tela do BG Manhã. Um misto de angústia e revolta. Sentimentos de mãe que vieram à tona após as mudanças de comportamento do filho. Cleiton, de 15 anos, é autista e, segundo dona Suzilane, tem sofrido desassistência na instituição de ensino onde estuda. Ela começa as queixas falando que o suporte pedagógico do filho não está sendo cumprido, pois os livros e cadernos do menino têm voltado em branco. Judicialmente, eu consegui algumas coisas para Cleiton. O transporte não está sendo cumprido, cuidador de última hora. A questão pedagógica, zero. Esse ano, principalmente, está zero. Cleiton tem um caderno em branco. Se a secretaria tiver alguma atividade de Cleiton, não foi me mostrado. Eu quero entender como uma criança autista, que já tem suas dificuldades, fez prova sem ter material para estudar. Porque comigo, com a mãe, ele não estudou. Ainda de acordo com a mãe, o problema com o tratamento dado ao menino se agravou nos últimos dias. Cleiton teria chegado em casa com esses hematomas no corpo, registrados nas fotos. Apesar da dificuldade de se expressar, ele chegou contando como era a relação dele com o cuidador da escola. E o que foi que aconteceu com sua barriga, que estava toda roxa? Fez cosquinha, foi teu cuidador. Fez cosquinha? Fez. Não ficou doendo não na hora? Ficou doendo. E você falou a ele que estava te machucando? É. E ele não parou, continuou? Continuou. E aí você chegou em casa e contou tudo para sua mãe? Contou. Quando chegou em casa, que eu fui dar banho nele, na verdade eu nem ia dar, porque a gente reveza um dia o banho ele toma só, outro dia eu dou, de manhã ou de noite. Quando eu fui ver o menino, quando deu uma olhadinha, que eu sempre fico olhando para ele não levar uma queda, o menino com as costelas como se fosse com a mão. Eu perguntei a ele o que foi aquilo, ele ficou calado. Eu esperei ele terminar o banho, fui enxugar ele para ele não ficar agitado, conversei com ele, tirei todas as informações pertinentes sem que agitasse ele. Quando foi no dia seguinte, que foi o feriado de Corpus Christi, eu não tinha nada a se fazer, a não ser mandar para todo mundo da secretaria o que estava acontecendo imediatamente com as imagens. Quando foi na sexta-feira, que foi o primeiro dia útil, eu recebi a resposta seguinte, que Suzilane só vai poder conversar com a equipe da CEMED em juízo, e assim o farei. A denúncia chegou a ser formalizada. Dona Suzilane prestou um boletim de ocorrência. O menino vai passar por um exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal para investigar a natureza das lesões corporais. A unidade de ensino denunciada pela mãe é esta aqui, a Escola Municipal José do Prado Franco, em Nossa Senhora do Socorro. Entramos nas dependências da instituição. O diretor chegou a nos receber, mas disse que não tinha autorização para gravar entrevista. Indignada com a situação, a mãe do aluno pede providências. Vou pedir também as câmeras da escola, porque eu quero saber o que é que está acontecendo. Será que eu estou criando? Será que esse machucado veio do céu? Não. Alguma coisa está acontecendo, eu não queria problema, eu ia resolver junto com o diretor, mas infelizmente o pessoal da secretaria quer em juízo e assim será feito. A diretora de gestão escolar da Prefeitura de Socorro falou com a nossa equipe e disse que ficou surpresa com a denúncia, mas que o caso será devidamente apurado. Nós ficamos muito surpresos porque a mãe do aluno, ela tem total liberdade na Secretaria da Educação, ela tem trânsito livre. Então, todas as vezes que ela nos procurou, ela foi bem atendida. Nós vamos ouvir a mãe quando ela nos procurar formalmente, nós vamos ouvir o cuidador, aqui ela disse que machucou, segundo ela, fazendo cosquinha no aluno, e nós vamos apurar. Depois de ver uma reportagem como essa, hein, pessoal? Que pergunta fica? O que leva uma pessoa a cometer qualquer tipo de agressão?
ainda mais com alguém que tem uma limitação, ainda mais alguém que precisa de uma assistência melhor. Lembrando que ano passado houve uma denúncia semelhante de uma criança autista no município de Socorro, em uma unidade escolar de Socorro, onde a então coordenadora da época agrediu a criança, o estudante, com um cesto de lixo, com um sapato. E isso só tomou conhecimento porque um estagiário da escola filmou revoltado, escondido, e compartilhou a informação e isso veio à tona. Agora veio mais um caso recente, de mais uma pessoa que tem o espectro autista, sendo vítima dessa violência escolar. O que leva uma pessoa exatamente a fazer esse tipo de agressão? E é por isso que a gente vai abrir aí o debate agora no Balanço Geral Amanhã, porque eu recebo a psicóloga Angélica Piovesan. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, já quero dizer à senhora que eu fico revoltado com esse tipo de situação. Acredito que a maioria da população, porque ao longo da minha história enquanto jornalista, eu já acompanhei vários casos de agressão e de pessoas também que têm o espectro autista, famílias que depositam na escola exatamente a esperança de que o filho possa ser bem cuidado ou de que tenha uma educação aprimorada e melhorada. Tem o posicionamento da secretaria? Tem, mas é preciso também algo mais enérgico e uma fiscalização ou pelo menos um acompanhamento mais humano para esse tipo de pessoa, para essa pessoa que tem não só a pessoa, mas também a família, porque acaba sendo ali a vivência, o imóvel, né, digamos assim, é a casa desta pessoa. Mas como é que fica para justamente reverter um caso de trauma? A gente sabe que já existe aquela limitação, às vezes do diálogo, às vezes a pessoa que tem o autismo, ela está mais reclusa no canto dela, às vezes está um pouco mais agitada. Mas e aí, para poder tratar, para poder reverter, para você cuidar depois de uma agressão, de uma cosquinha, por assim, ela ter informado a Priscila Andrade, isso é algo que revolta, mas como é que a gente consegue trabalhar a mente de uma criança ou exatamente de um adolescente, que foi desse caso agora recente, em tipo de situação assim? Bom dia. A questão é complicado, porque não é só você trabalhar com a criança, com esse adolescente, tem que pensar na equipe, pensar nas pessoas que estão ao redor dele, porque senão isso acaba se repetindo, e não é a primeira vez. Então, o que a gente vê que é necessário trabalhar a conscientização das pessoas que recebem essas crianças, esses adolescentes com algum tipo de deficiência, com algum transtorno. Então, é importante que seja feito o trabalho com essa equipe, que seja trabalhado desde o porteiro até o diretor dessa escola. Porque não adianta você levar uma criança dessa para fazer um acompanhamento psicológico e ela não ter o suporte fora isso, ela não ter o suporte dessa equipe. Então é necessário que seja feito o trabalho com os que estão ao redor dele, não é só com ele. A gente sabe que, infelizmente, a sociedade da gente ela é preconceituosa e acaba denominando pessoas que têm algum tipo de limitação ou algum tipo de deficiência. Mas, por exemplo, em caso de pessoas assim, além do acompanhamento de equipe, um tratamento para reverter uma situação exatamente de agressão é algo extremamente complicado, até porque o psicólogo ou o psicopedagogo, ele tem que entender o feeling, o time daquela pessoa que, por exemplo, ele não vai conseguir nesse momento superar por agora. Então, eu tenho que buscar outros caminhos, eu tenho que buscar outra estratégia. É exatamente sobre esse trabalho que a gente precisa dialogar, entender e compreender para poder trazer o esclarecimento para a sociedade. Porque essas pessoas, qualquer pessoa deve ser tratada com respeito. Se essa pessoa tem alguma limitação, mais ainda. Então, deve ser trabalhado, o profissional que acompanha essa criança, ele deve trabalhar com a equipe, ele deve ir à escola, ele deve dar as orientações, esse acompanhante que está com ele, né, essa pessoa que está acompanhando essa criança na escola, aos professores que estão com ele, orientação à família, ensinar essa criança, poder falar para a família, apresentar o que está acontecendo, saber, os colegas na escola também serem orientados para que eles também possam, quando virem uma situação dessa, denunciarem, porque se a criança tem uma dificuldade numa comunicação, então fica difícil muitas vezes você trabalhar só com ela. A questão não é só a criança, é quem está ao redor dela.
E aí é buscar uma orientação. O que a gente precisa é orientação a quem está ao redor dessa criança. Não adianta só trabalhar com ela, porque só ela não vai dar conta de trazer as informações necessárias, de poder verbalizar, que muitas vezes eles não são verbais, dizer quem é que agrediu ou como foi essa agressão. Porque numa situação dessa, se os próprios colegas eles tivessem também conhecimento, tivessem sido trabalhados, eles poderiam ter denunciado, porque alguém viu. Não tem como ele estar na escola e ninguém ter visto o que aconteceu. Então, o que eu vejo que a importância que a gente tem, o que a gente precisa hoje trabalhar é a conscientização das pessoas. Porque não adianta ter uma lei e as pessoas não conseguirem colocar isso em prática. Só receber uma criança numa escola não é tudo. Ela vai estar lá, mas não vai estar incluída. Por exemplo, essa questão de inclusão, a gente sabe que algumas entidades, como a PAI, ela abraça pessoas assim. Mas aí eu pergunto à senhora, uma unidade escolar básica, normal, digamos assim, né, já que o conceito para a sociedade é esse, é capaz de acolher essa criança, esse adolescente, de uma forma onde os demais, que são considerados os normais, eles conseguem interagir? É possível ou o tratamento deveria ser diferenciado em que sentido? Para crianças com autismo, com síndrome de Down ou qualquer outro tipo de anomalia genética, enfim, elas possam ser tratadas e estudadas em ambientes escolares diferenciados? Seria essa a melhor opção? É importante essa sua pergunta. Na verdade, como é um direito por lei deles estarem nas escolas regulares, as escolas precisam ser trabalhadas, terem os treinamentos adequados para recebê-los. Eles têm, sim, competência, condições de estarem nessas escolas, seja lá qual for o caso. O que vai diferenciar é se ele vai estar tendo um acompanhamento, ou um acompanhante na sala, um acompanhante terapêutico, que a gente chama, ou se ele não precisa desse acompanhante. Mas a secretaria, ela dá o treinamento para os professores, deve-se trabalhar desde o porteiro ao diretor da escola, porque por ser um direito e eles terem condições de estarem nas escolas regulares, a escola tem que estar preparada. Isso daí é lei, é uma necessidade que tem que ser trabalhado a questão da conscientização. Não é só ter a lei, é conscientizar a população de como tratar. Porque o que a gente vê é que eles são recebidos nas escolas, porque é obrigatório, mas eles não são incluídos, eles acabam ficando afastados porque as pessoas não sabem o que fazer, como lidar com esse público. E, na verdade, a equipe tem que ser trabalhada nesse sentido, em como lidar, em respeitar, em conscientização das pessoas. É uma questão de mudança cultural. Então, você que é pai, você que é mãe ou responsável, é o principal fiscalizador exatamente nessa hora. Inclusive, a gente está também sempre à disposição da sociedade sergipana quando mexe exatamente com essas questões, com criança, com adolescente, com pessoas que são, digamos assim, mais frágeis. E é por isso que a gente abre essa discussão. É preciso denunciar e é preciso também, mais do que denunciar, mudar o comportamento, como a psicóloga acabou de afirmar aqui. Eu quero agradecer a senhora a participação, a entrevista. Um ótimo dia, excelente quinta-feira. Você também. Obrigada. Até a próxima, se Deus quiser. Bom dia. Camerão.